Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta semana ainda, vocês vão conviver com as presenças dos dois presidentes. Em dois momentos possivelmente distintos. Eu digo possivelmente porque daqui a pouco conflita as agendas aí. A gente gostaria de fazer um programa específico para Grêmio e um para Internacional. E fomos costurando já há algum tempo. E com o presidente do Grêmio nós fizemos um acordo, aconteça o que acontecer, né? Porque era o Real Madrid o adversário. Houve empresa de comunicação, caiu feio do cavalo, apostando todas as fichas que o Grêmio ganharia. Apostar muitas fichas, o Grêmio merecia. Agora, todas, né, mais uma vez, fica a lição da precaução. Bom, mas nós queremos fazer aqui, essa semana, com reprodução nas datas festivas do ano aí, Natal, final do ano. Agora nós vamos reproduzir os 38 anos do Cadeira Cativa, para você celebrar de novo conosco a história. Nós vamos receber aqui essa semana campeões mundiais pelo Internacional, muito provavelmente, né? Porque a gente marca e fica ali meio aflito e tal, mas vamos cobrar dos assessores e tudo mais. Gabiru, Perdigão, Heller, figuras fantásticas estarão aqui para contar histórias, porque a vida é feita de contar histórias. Então queremos preparar essa finaleira não como um bota fora do ano, mas como um up do ano. Gostou, professor? Como um suplemento do ano. Foi um ano muito bom para o Grêmio, um ano de recuperação para o Internacional. O Inter fez o mínimo, mas fez, tinha que fazer o mínimo. Gastou demais, não sei o que se conserte de agora em diante. Aliás, bota a música do Jânio aí, por favor. Esse é o caso do Inter, professor. Não, bandalheira não, aí. Não, mas é só o começo, professor. A bandalheira não. A bandalheira está no Ministério Público. Pois é. A bandalheira vai ao Ministério Público analisar. Mas o varre, vassourinha, que todo dia o Inter manda 1, 2 embora. Então é a vassourinha. Ele fez isso ano passado. O Internacional... Boa noite. Boa noite. Mas hoje foi o João Afonso e o Ailon. Mas eles nem estavam. Mas é preciso ir embora. Mas eles não estavam no Internacional, já foram ano passado. Mas são do Inter, professor. Tá a bom. vassourinha tem que pegar. Mas não é isso. O que tem que se entender é que se essa direção já recebeu o Ailon e o João Afonso, vão ficar nos dois. E os mandou embora o ano passado, arrumou quem pagasse o salário deles. Muita já mandou também o Diego. E arrumou mais alguém agora que pagasse o salário deles. Por quê? Porque na visão da direção não são jogadores no nível do time que o Internacional pretende formar. Ótimo. Mas no ano passado era para jogar a segunda divisão. Esse ano o Inter já está pensando em nomes mais expressivos. Mas eu acho que não faz diferença Montoya, para jogar por a exemplo. primeira ou a segunda divisão. O Internacional tem que ter um time do tamanho do Internacional. Já que a música lhe irritou, vamos tocar mais um pouco da musiquinha Não do é Jânio. isso, Reg. Eu só não... Eu acho que essa música ficaria muito melhor se tocada no ano passado, depois da queda. Então é vassourona agora, porque agora é mais. Porque Agora tem os do ano passado e os desse ano. Desse ano, do ano passado e do mais um ano. O Internacional, o ano passado, tinha um time que caiu para a Série B. E quando um time cai para a Série B, não se discute se o jogador é bom ou ruim, se manda embora. E essa direção fez muito bem, mandou quase todos embora. Faltou 1 ou 2 aí que podiam ter sido mandados também. E eu espero que sejam. Porque são jogadores marcados pela queda. E o Sacha pelo Wellington Silva, já estamos começando o programa, deixa eu apresentar aqui o Alexandre Maia, que não precisa ser apresentado, mas só para dizer que ele está no programa também. Daqui a pouco vai falar sobre a derrota para uma seleção do mundo. Jogadores de 7 seleções que estarão na Copa do Mundo jogaram contra o Grêmio. Por que não falavam isso antes do jogo? Porque nós somos covardes. Porque nós não me somos convidaram. covardes de maré de si, professor. Se tivesse me convidado, eu teria falado. Agenda positiva, professor. Hã? Agenda positiva. Como é que nós vamos falar que o Grêmio vai perder? Se o Grêmio estava com moral alto. Mas eu acho que o Grêmio poderia ganhar, entende? Mas o normal era perder. Como o Glória de Vacaria, se vier jogar com o Grêmio, pode ganhar e já ganhou do Grêmio. Mas o normal é perder. O senhor está comparando o Grêmio com o Glória de Vacaria? Não, eu estou comparando o Real Madrid com o Grêmio. Eu estou dizendo que a desproporção é a mesma. O China Balbino é o técnico do Glória. Eu estou dizendo que a desproporção é a mesma. O time do Real Madrid
vai para a Rússia em 2018 e ganha a Copa do Mundo. Ganha, com o pé nas costas. Com essa bola toda também. Tá em quarto lá no campeonato dele. Perdeu 10 jogos em 2 anos. É bem ruim. O time reserva do Real Madrid joga o Campeonato Brasileiro e ganha, Rec, eles são ricos. E ricos compram quem eles quiserem. Ou tem algum 3 bi o orçamento. Tem algum jogador do Grêmio que o Real Madrid não pode comprar? Não. Tem algum? Por favor, eles têm que botar 50. Não vem com essa conversinha deles aí. Se pegar o que o Real Madrid gasta na janela de transferências de agosto, se pegar o orçamento do Real Madrid nessa janela, pode comprar o time inteiro do Grêmio. Estava quebrado, teve que trocar um terreno lá. O Real Madrid estava quebrado? Tomara. Por que o Internacional não fica tão quebrado? Eu queria estar quebrado, que nem Eu quero estar quebrado desse jeito. Um dia nós vamos ter um Florentino Pérez que vai nos abraçar. Vem cá, que tu tá quebrado. Foi preso aí do Barcelona também. No Barcelona, sim. No Real Madrid, não. Teve um que foi preso, vai ter amanhã um outro. E sem vergonha, são tamanhos diferentes. E, por favor, o Internacional é do mesmo tamanho que o Grêmio. Então, quando eu digo que o Real Madrid é imensamente maior que o Grêmio, ele é imensamente maior que o Internacional. Por favor, não é, sabe? Eu acho que a gente tem que ter noção do seu tamanho. Claro, o futebol são 11 contra 11, pode acontecer, pode ter uma postura melhor, o jogador pode jogar melhor, pode jogar pior, isso é outra coisa, isso é outra história. Agora, que são 2 dimensões diferentes, só não vê quem não quer. Quantos jogadores do time que começou jogando contra o Grêmio vão estar na Copa de 2018? Dos 11. Por favor. 9. Qual que não vai estar? Tava aquele o Varane, eu não sei se é de seleção. Seleção francesa. Seleção da França. Mas não sei se foi convocado ou está sendo convocado. Tinha 2 só. Sim. Tá. Tinha dois. O Casemiro joga. Sim. O Modric joga. Todos o Kroos joga. Todos jogam. O Cristiano Ronaldo nem se fala. O goleiro da seleção da Costa Rica, absoluto. Acho que a Costa Rica está na Copa também. Tá na Copa. Tá na Copa também. Todos, o Modric é o maestro do time. Quantos jogadores do Grêmio ou do Internacional, para não começarem, vão estar Carvajal vai para a Copa? Sim, é o lateral titular da seleção da Espanha. Titularíssimo. Não adianta eu querer. Não fora. Marcelo o Ramos também tá velho, mas vai. Sérgio Ramos é só o capitão da Espanha. Sério? Apenas o capitão. Rec, é outro tamanho. É outro tamanho. Eu me lembro Isso se a televisão da Espanha não for varrida. Aí a varre vassourinha. Acho que vão varrer também o Flamengo dessa competição aí. Eu não vejo problema de a gente entender. Eu não acho que o torcedor do Glória de Vacaria... Eu não tenho contra o Glória. Eu peguei começando, quer trocar pelo Veranópolis, não tem problema nenhum. Eu acho que são torcedores que têm um grande orgulho dos seus clubes. Agora, eles não são, desculpe, eles não são do tamanho do Grêmio e do Internacional. O Veranópolis é mais imortal que o Grêmio, professor, porque lá é a terra da longevidade. Meu Deus. Morre tarde, mas morre, né? Meu Deus. Mas quase mas enfim... morre, eu acho que, com 115 anos. Eu acho que isso que você tem que entender. Que loucura. Eu queria começar destacando, nós até estávamos conversando antes do programa, Verdade. destacando alguém que é mais que um jogador. Alessandro. Que é um cidadão. Sabe aquele orgulho da gente poder ter visto, não apenas ele jogando, mas ele se portando, ele se postando. Não só pelo lance de craque, essa promoção beneficente que ele já faz há alguns anos, mas pela declaração que ele deu a respeito do Grêmio. Veja, nós estamos falando do Alessandro, que quando foi convidado para fazer uma foto... Mas tocou flauta também nos nossos colegas. Teve para um que ele perguntou se o cara estava de férias. Não, estamos aqui cobrindo o teu evento. Não. Gostei da reação do repórter também. Quando um jogador bem grenalizado, um jogador que veste a camisa, que sempre teve uma postura de torcedor do Internacional, e que eu acho muito bom. Agora, quando perguntado sobre o Campeonato Mundial, ele disse, puxa, o Grêmio chegou onde eu gostaria de ter chegado, e eu não consegui.
Eu não consegui chegar onde Não, o essa Grêmio frase é chegou. boa. Mas aí eu acho que o Para um maior... pouquinho. Mas tem que ter grandeza, Rec. Mas Tem que ter grandeza. Não, ele teve grandeza, mas o maior feito nesse final de semana do D'Alessandro foi ter colocado 10 mil pessoas no dia que o Grêmio decidiu o Mundial. Aí alguns disseram, mas se o Grêmio ganhasse, não ia 10, que fosse 7, que fosse 6 mil. Ia conviver no meio do tumulto e ia gente lá no evento dele. Desculpe, o feito é fazer Fazer o lance evento. de caráter. Trazer o Zico, trazer o Luxemburgo. Trazer esse mundaréu de gente para arrumar prestigiando. dinheiro para quem está passando fome. Um pouquinho. Hoje em dia as pessoas são muito egoístas e tal. O D'Alessandro é um bom exemplo aí. Exemplo de postura, o que ele disse sobre o Grêmio, para um pouquinho. Ele podia ter tocado uma flauta, não. Ele disse, o Grêmio chegou onde eu gostaria. Eu até brincava antes do programa que eu gostaria de trocar o meu ano de 2017 pelo ano dos torcedores do Grêmio. E se quiser, já troco 2016 junto. Já pode levar. Sim, olha aqui, ó. Outro que esteve aqui foi o Diego Aguirre, né? E falando sobre o Internacional, disse que sofreu muito e tal. E se via sinceridade na declaração dele. O Flávio Dalpisol esteve lá no Betos Grill, no jantar, entrevistou o Zico, entrevistou o Luxemburgo, entrevistou o Diego Aguirre. E o Diego Aguirre não tocou pedra no passado. Ele disse que tinha, assim, um sentimento no ar que se continuasse piorando e tal, mas que ele nunca imaginou que o Internacional fosse cair para a segunda divisão. Que aquilo lhe deu não só uma tristeza, mas um sofrimento de ano inteiro. Se revelou mais uma vez colorado. Um cara que não guarda ódio. E ele é assim. Eu conheço o Diego Aguirre desde 89. E ele podia estar com tudo para agora, né, aproveitar e chutar cachorro morto. E ele não quis chutar o Vitório, não quis chutar o Dr. Pellegrini, não quis chutar ninguém. Então, aliás, o que tem de história que surge dia a dia, vou te dizer uma coisa. É história, mas... Olha, é de ficar com o cabelo em pé. Agora, Rec, como resultado, o Luan jogou uma partida muito mal, porque ele foi muito bem marcado pelo Modric, aquele que, honestamente, o Modric é o que eu acho que o Arthur vai ser, um super jogador. Só que o Modric já é. Não sei se vai ser o que o Modric é. Não. Se o Modric jogar tudo aquilo que jogou no sábado... Eu acho que o Arthur pode vir a ser. Tem potencial para ser. Eu não sei se vai chegar perto. Só que o Modric já é. Então o Luan estava no meio do Modric, do Kroos, do Casimiro. Por favor. Eu acho que o que ajuda o Arthur... Tentar sair pro lado, tinha lateral, chegava na zaga, tinha Sérgio Ramos. Né? Para um pouquinho. No banco tinha o Bailey. Um jogador que custou 100 milhões de euros. E o Renato tinha o Jael, para dar uma contrabalançada, né? O Zidane virou pro banco, tinha o Bale. O Renato virou pro banco, tinha o Jael. Acho que essa constatação já dá uma boa resumida na discrepância. Mas só que eu acho... Desculpe, eu queria fazer um comentário em cima da tua frase. Não é porque a direção do Grêmio é incompetente. Não, claro que não. É porque esse é o tamanho dos nossos clubes. Mas além de ter do continente, o Jael, eu não acho que o Jael é um mau reserva. Para ser reserva... Mas tem que fazer pro futebol golzinho, sim-americano, né? Tem que fazer um golzinho para contar em casa, né, professor? Mas 19 partidas. E nós somos aonde? Não, exato. Isso. Mas 19 partidas não fazer nenhum gol. Eu, quando vim para cá, Rec, estava ouvindo um jornalista que eu respeito, que eu admiro, que é o Luiz N. Pires, e ele disse que hoje em dia na FIFA já se repensa a ideia do Mundial. Porque é muito disparelho. É muito. A gente pode ganhar, eventualmente, mas é disparelho. E os patrocinadores mundiais não estão interessados. Por favor, eu vou deixar o Grêmio de lado, senão já começa a grenalização. Num jogo Barcelona e Atlético da Colômbia. Não tem tamanho, alcance mundial. Sabe? O Atlético... É um torneio mundial sem alcance global. Mas aí é o seguinte, aí chega um pequeno e surpreende um grande, eles fazem o que fizeram ano passado e aplicaram nos japonesinhos lá. Que quando o Sérgio Ramos tinha que ir pro olho da rua, pesou a camisa do Real Madrid. Porque o Kashima Antlers ia ser campeão do mundo. E daí?
E aqui no Rio Grande do Sul não pesa a camisa do Grêmio e do Internacional, por acaso, pesa. Na hora de apitar? Pesa. Pois é. Mas o senhor falou que a FIFA quer terminar porque os pequenos não chegam. Não é o Internacional ganhou, o São Paulo ganhou, o Corinthians ganhou, o Grêmio ganhou. Tu não entendeu o que eu falei, querido. Não levam o título. Não é que não tem dimensão. Não tem tanta competitividade e alcance. O jogo não tem... ninguém nos Estados Unidos ou na Rússia quer ver o Barcelona contra o Atlético. Não, mas eles vão fazer agora um campeonato Colômbia. mundial de clubes. Eles vão mudar a forma. Isso aí eles vão mudar. Mas aí, Rec, eles vão mudar a fórmula colocando 12 europeus. Aí vai ser um torneio com duelos entre europeus. Por isso que vai ter graça, porque vai eles ter são alcance. muito caros. Porque os grandes jogadores estão lá, Rec. O senhor está dizendo que é brabo ser chinelo, é isso? Não, eu estou dizendo que é real ser chinelo comparado com eles. É isso? É verdade. É que o problema, além da questão de atratividade do Mundial de Clubes, nesse formato atual, apenas São Paulo 2005, Inter 2006 e o Corinthians 2012 foram campeões fora da Europa. Mas não Os demais... Só que isso ajuda, professor, porque são duelos tão disparelhos que não atraem o público. Se fosse duelo de iguais, seria atrativo. É isso. E os números mostram, os títulos mostram que não é um duelo de iguais. Pode um Lanús, supondo que o Lanús tivesse ganho do Grêmio, ele pode, num aborto, ganhar uma partida e ser campeão. Mas o jogo Lanús contra Real Madrid, ou Barcelona, ou PSG, ou Bayern de Munique, vai ter 1 bilhão de espectadores como a Liga dos Campeões. Vai vender isso para a Rússia, para a China. Não vai vender. Esse é um problema que a FIFA vai ter que enfrentar, enfim, que ela vai ter que quebrar a cabeça. É para isso que a FIFA serve, para isso que a FIFA tem centenas de milhões lá guardado que não serve para outra coisa, além da corrupção, né, que também funciona muito dentro da FIFA e nos subsolos da cartolagem do futebol e tal. Bom, alguém lá tem que botar a cabeça para funcionar, para pensar no modelo disso. Mas também um duelo de europeus, isso a Champions League já é o produto para isso. Honduras e Irã na Copa do Mundo também ninguém quer ver e tem. Argélia e não sei quem mas não tem só isso, né? Mas não tem. Mas o Campeonato Mundial de Clubes eu acho que vai ser um acerto deles. Mas eles talvez ponham 4 europeus no Campeonato Mundial de Clubes. Entende? Eles talvez criem um ranking, alguma coisa, não sei. Mas eles têm que criar coisas mais atrativas. Só isso. Havaí e Goiás não tem público, Rec. Cada vez mais... Eu acho que o que incomoda o europeu é consumo de data e de calendário, né? Quanto maior for a proposta da FIFA, menos eles vão querer, na minha opinião. Claro. Mas a divisão de vagas no projeto de novo Mundial de Clubes não é oficial ainda. Teria 12 clubes europeus, 5 sul-americanos, 2 africanos, 2 asiáticos e 2 da CONCACAF. Já é um torneio diferente. Mas se já há uma disparidade, vão meter 12 fortes? Porque o duelo entre esses 12 dá dinheiro. O torcedor na China, ele quer dizer, é vigarice, então. Então não é competição mundial. Por quê? Para aí. Não é competição mundial, é competição que tenha público mundial, Rec. É isso. Por isso que os sul-americanos, quando vão e ganham, fazem uma festança e os deles parecem que estavam um velório depois do jogo. Cumprimentavam uns aos outros como se estivesse tomando chá na Inglaterra. Sim, mas... que é uma obrigação, né? Que, na verdade, ali é um jogo que oferece mais o risco da derrota do que a importância da vitória, apesar de que a repercussão na imprensa espanhola, principalmente na imprensa de Madrid, era uma repercussão de dando um refresco ali para o momento do Real Madrid. Porque é um momento ruim, né? É uma equipe no momento ruim que ganhou uma competição importante. É uma equipe gigante que está no momento lá de turbulência, porque não está liderando a sua liga, porque perdeu para o Tottenham, né, um jogo no estádio Wembley de 3-1, empatou com o mesmo Tottenham Sabe que outra coisa no Bernabéu e tal. Como eu não sou pipoqueiro, professor, eu vou dizer o que eu acho e acabou. Mesmo que seja depois e tal. Até tudo bem, é o maior clube do mundo, maior empujança econômica e tudo mais. Mas não há essa necessidade aqui na aldeia de puxar tanto para um lado ou para o outro, porque agora querem caracterizar bem que o Real Madrid é muito superior ao Barcelona. Se a gente pegar só o campeonato agora, o Barcelona está 11 pontos na frente do Real Madrid. 11 pontos.
E aí se fala em 2006, o Xavi estava começando a carreira, o Iniesta estava começando a carreira, o Internacional tinha o Pato e o Luiz Adriano estavam nas fraldas. O Internacional tinha perdido 4 jogadores, então não há essa necessidade. Parem com isso aí. Valorizem o título do Internacional, valorizem o título do Grêmio contra o Hamburgo, valorizem a presença do Grêmio lá. Agora não precisa ir ao supra-sumo do puxa-saquismo. Mas perdeu para o maior time do mundo e o Internacional jogou contra um time desfalcado. Deixa o torcedor dizer isso. Fica até feio para a gente dizer isso. Fica até feio dizer isso. Há bem pouco tempo, o Barcelona ditava cátedras de futebol para o mundo inteiro, inclusive para esse Real Madrid, que joga parecido com o Barcelona no auge com o tu está comentando 1 ou 2 cronistas. Não, eu vi bastante, mas eu vi bastante. Mas teve gente que fez o contrário, há uma necessidade aqui, e olha, está falando aqui alguém que valorizou ao extremo essa chegada do Grêmio lá, porque com tudo que o Grêmio teve que passar de 2005 para cá, o Grêmio em 12 anos se reconstruiu. O Grêmio ganhou o título ano passado, o Grêmio ganhou o título esse ano. Dá para pontuar bonitinho, sem sufocar o Internacional. E agora dá para dizer, porque se o cara dissesse a semana passada, secador, agora já passou. Passou. Agora o Grêmio vai ter que se reestruturar, vai ter que repensar alguns jogadores. Por exemplo, o Fernandinho, que antes era descartável, sobrevive do gol da final da Libertadores da América. Porque senão, o Grêmio nem pensaria mais no Fernandinho, nem que fosse barato. O Lucas Barrios, ele só não vai ficar no Grêmio porque ele sucumbiu no Mundial. Senão essa conversa de pós-jogo, que há 2 meses ele já sabia que ia sair, podia ser revertida, negociava. Ao invés de 400, negociava por 300. Não joga nada em 3 meses. Mas desde o jogo contra o Botafogo. 3 meses, desde setembro. Esse jogo já tem 3 meses. Então não é só pelo Mundial, né? Ele tem uma sequência péssima, né? E vou te dizer, ele só aguentou porque ele se dosou. Porque no Palmeiras, no ano passado, ele não aguentava esse ritmo do Grêmio. Ele comemorou isso, né? Ele comemorou o número de jogos, né? Eu acho que quando ele disse que há 2 meses eu já sabia que não ia ficar no Grêmio, não é que comunicaram para ele. Mas ele sentiu que pelo seu... Não sei se alguma anta não falou também. Não sei. Porque anta tem em tudo que é lugar. Até porque não estava decidido. Ou tu achas que se o Lucas Barros faz um gol contra o Lanús e um gol contra o Real Madrid, não renovam 2 vezes o contrato dele? Óbvio. Então não é que estava fechado. Em princípio... pelo que está se vendo. E ele via todo mundo renovando e nem conversava com ele. Por quê? Porque as coisas se encaminhavam para isso. Um jogador de salário muito alto. Muito alto. Com um rendimento pífio. Agora, pro futebol. Agora, o que existe no futebol, tu te lembra o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo? Aqui, que o doutor Fábio Koff foi eleito presidente do Grêmio. E foi sufocado. Porque o Vanderlei... O Grêmio foi bem nos últimos 2, 3 jogos. E classificou para a Libertadores. Isso, e a torcida começou, fica, não sei o quê. Grêmio em São Paulo, o estádio inteiro gritava, então, fica. Na campanha, o presidente Koff teve que citar que manteria o Luxemburgo, porque senão ele perdia a eleição. A grande cacaca do presidente foi fazer 2 anos de contrato. Então, Vanderlei é uma águia. Mas aí, se não aceita os 2 anos de contrato, tu não cumpre a tua promessa. Tu não cumpre a tua promessa que ele vai ficar. Mas só ele podia não cumprir a promessa, Fábio André Koff. Podia, mas aí se diz muita coisa, se diz que ele tentou o Filipão antes, o Filipão ainda tinha contrato, não pôde vir, não sei o quê, tal. Aí, bom, aí tem 1 milhão de teses, de lendas e de histórias sobre isso. Outra coisa. De qualquer maneira, o que aconteceu com o jogo? O Fernandinho, que vinha mal, fez aquele gol fantástico contra o Lanús. Né? E se faz alguma coisa boa agora no Mundial, já voltava com o contrato renovado. E agora é 150 se ele quiser o 200. Pelo mesmo valor. Pelo menos caiu na real, né? Porque, para aí, ficou o ano inteiro aí. Não vamos decidir que o time do Grêmio agora ficou ruim. Não. De quantos nós falamos? De 2? Não, mas Por que não se fala do Everton, do Luan, É que daí também o REC falou, pelo que eu entendi, desculpa, ele falou o contrário, né? Ele falou do porquê que não renovaria com o Lucas Barros. A minha resposta é o seguinte, o momento recente dele, que é 3 meses, que é
quase um terço, um quarto da temporada, é muito ruim. Não é só ruim porque não fez gol, é ruim porque tu não nota a participação dele, a presença dele em quase nada da produção ofensiva do time. Ruim. Doutor Adalberto Praz, que já queriam colocar num pedestal, começou a tomar pau agora. Que é essa história de fazedor de gols? Tem que jogar sem centroavante. Quando o Grêmio jogou sem centroavante, o Grêmio era moderno. Puxa vida! Mas o ano inteiro ouvimos o contrário. Porque mas daí é falta do que falar. Mas estou falando de torcedor também. Mas eu estava feliz da vida com o Grêmio. Por quê? Eu estou. Por quê? Sigo feliz com o Grêmio. Porque o resultado estava maravilhoso. E o torcedor é sempre assim. Quando ganha, só tem gênios. Tu não vai querer... Agora vamos entrar pro jogo. O Grêmio podia ter feito um pouco melhor? Muito pouco melhor. Um pouco melhor, sim. Muito melhor é não... O Grêmio amarelou ou não amarelou? Não, isso é besteira. Isso, desculpa. Dois jogadores não atuaram no que se esperava deles, Luan e Barros. Sim. Mas é que aí é o seguinte, vamos entender o porquê, né? Amarelaram, eles olharam os caras lá com a camisa do Real Madrid e ficaram com medo. Óbvio que não, né? Porque se os jogadores fossem medrosos, eles teriam medo lá da pressão e do ambiente hostil da Argentina, por exemplo. E não tiveram. Eu vou dizer, o segundo tempo do Real Madrid, se eu estou jogando, ia ter um lance de Jeromel assim a cada 3 minutos, até me botarem pro olho da rua. Porque eu não ia entrar na roda como o Grêmio entrou. O Grêmio entrou na roda. Mas, Rec, a Juventus entrou na roda contra esse time. Entrou na roda também. A Juventus do Mandzukic, do Dybala, do Bonucci, do Chiellini, do Daniel Alves, que estava lá, do Alexandre, brasileiro, aquele que joga muito. Né? Se fresqueou, do Buffon, tomou 4 na final da Champions League. A poderosa Juventus, pentacampeã italiana, que muita gente botava as fichas e achava que a Juventus ganharia do Real Madrid. Agora eu quero ver o clássico. A torcida do Grêmio torcendo pro Real Madrid, a torcida do Inter torcendo pro Barcelona, para mostrar que os dois são grandes. Mas os dois são grandes. São gigantes. Isso é besteira, né? Mas eu vou... O Neymar jogava no Barcelona há bem pouco tempo, foi vendido o maior negócio do mundo. Só uma pergunta, qual é o jogador do Barcelona que o Internacional cogita comprar? Não tem como. O Inter já comprou um jogador do Barcelona, né? Marinho Pérez. Mas tu entende que é uma piada. O Grêmio também, Maxi Lopes, né? Tu entende que é uma Lopes piada. Veio... Acho que é do Barcelona, o vínculo dele. Ele veio da Itália. Ele veio da Itália, né? O William José era jogador do Real Madrid. Real Madrid. Então, chegou a pegar banco lá, né? Não, mas ele começou no B e subiu. Subiu. Eu quero dizer... Esse Casimiro era execrado no São Paulo, é titular do Real Madrid. Primeiro não era execrado. Era sim, era reserva do São Paulo. Segundo, ele foi para o Real Madrid, o Real Madrid emprestou ele para Portugal. Porto, né? Deixou ele jogando lá, trouxe de volta, era reserva e com o Zidane virou titular. Exatamente. Entende? Agora sim, nós estamos falando, vamos parar, tchê. Parem. Uma vez em quando eles compram uns bondes nossos aí. Rec, Vinícius Júnior. É Glória de Vacaria e Veranópolis, Grêmio Internacional, Real Madrid e Barcelona. É isso. A gente gosta ou não. É isso. Aquele Boca Juniors, por exemplo, que nos derrotou em 2017. Lembra de 2007, né? Que o Boca Juniors ganhou com folga do Grêmio aquela final da Libertadores? Você lembra o que aconteceu com aquele Boca Juniors na final do Mundial? 4 do Milan. Tentou jogar de igual para igual, tomou mas aquele dia foi constrangedor. Eu estava deitado ainda e não parava de sair gol do Milan. Aí me irritei, levantei. Não é possível, não vai dar nem para ver esse jogo. Porque é isso, né? Ali a chance era um jogo tático, buscando o erro do adversário. Tem muito o que fazer. Aquela final da Libertadores 2007, guardadas as proporções, me lembrou essa final com o Real Madrid. Se vocês lembrarem, teve uma empresa de comunicação, como gosta de dizer o REC, que criou um clima em Porto Alegre. Mas aí às vezes é por causa da audiência. Que o Grêmio ia reverter os 3-0 contra o time do Riquelme. Vocês estão lembrando muito desta empresa, mas estão esquecendo do que essa empresa fez, por exemplo, em 2010. Porque em 2010, lá no 2-0 do Mazembe, tinha a mesma parafernália que tinha agora em Abu Dhabi. A mesma. Se bobear, os mesmos sujeitos, né? Mas é isso. Apesar que agora mas é a ideia de se associar. Agora não tem mais ressonância que tinha. Se associar ao sucesso. Claro. Sabe? E, na verdade... Carona. Outra coisa é dar dimensão. Eu quero aqui louvar publicamente a capa do Correio do Povo.
desse final de semana, que botou a chamada duelo de gigantes. Botou uma foto do Zidane e uma foto do Renato, treinador. Isso é o que tinha lá. O gigante da América do Sul contra o gigante da Europa, que é muito mais poderoso, mas poderia perder. A chance lá do Sul-Americano agora, para reforçar o que está sendo dito aqui, é quando der uma zebra na Liga dos Campeões da Europa. Que foi o que aconteceu em 2012. Aquele Chelsea que foi derrotado pelo Corinthians, além de ter se desmontado em parte para enfrentar o Corinthians lá, porque trocou treinador, perdeu os jogadores e tal, foi uma zebra, porque o Bayern de Munique era muito favorito para aquela final contra o Chelsea armou uma retranca, levou o jogo para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Eu vou dar uma sugestão para os jornais. Ficou muito feio esse negócio da capa dos jornais. No domingo, o cara vai no supermercado, tá uma capa lá, dia de, não sei, parar a terra, não sei que diabo, era o título Dia de ganhar. Dia de ganhar, não sei o quê. E aí já tinha passado o jogo há um dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma matéria especial, histórica, os grandes confrontos da história, os grandes momentos que não perca a atualidade para não pagar um vale do tamanho do mundo. Bom, só para não deixar passar, professor, o Maxi Lopes, quando veio, ele estava vinculado ao Moscou da Rússia, o UFC Moscou da Rússia. Tinha saído já. Ele já tinha saído do Barcelona, foi do Barcelona pro Moscou a venda, e aí ele veio para cá. Que não era mau jogador, hein? Não era mau jogador. Não era mau jogador. Olha aqui, ó, o fiscal Valnei, do Dyer, da Polícia Rodoviária, assiste todos os programas. Para um pouquinho. Falou em fiscal, Dyer, pensei... Rodoviária, Valnei, fiscal. Agora eu não pensei que era uma multa. 4 palavras aqui. Sim. Deve ser o fiscal do Dyer na rodoviária, que fiscaliza se os ônibus estão saindo no horário. Fiscal de transporte. Agora comecei a decifrar. Fiscal do Dyer na rodoviária. Aí sim. Fiscal do transporte intermunicipal. As palavras estão assim bem... São palavras-chave. Então tá, o fiscal Valnei, por isso que eu comecei de baixo para cima, fiscal Valnei, e achei que era da Polícia Rodoviária, não tem nada a ver com a Polícia Rodoviária. Da rodoviária, pertence ao Dyer, assiste todos os programas, um grande abraço. Pensou que era multa? Achou que ele estava mandando uma multa. Não, isso aí eles mandam para casa. Eu te vi passar. Te vi passar 100 por hora ali. Isso aí eles mandam para casa. Olha aqui, ó, Henrique Dourado pode reforçar o Grêmio em 2018. Gaúchos fizeram proposta, o jogador marcou 32 gols deste ano aqui de 2017. Rec. Esse é fera. Rec. Bom jogador. Mas cresceu esse ano, porque não estava jogando nada também. Como é que vai ser como o Amor? Como o Amor? Alguém para mandar no Amor? Fluminense contratou o Paulo Autuori para mandar no futebol? Ele acha que vai mandar. Tu acha que o Amor não permite? Não, o Abelão vai mandar e o Paulo Autuori vai obedecer. Vai trabalhar com estratégia, eles inventam esse negócio. O Raí no São Paulo diz que vai criar um padrão de jogo. O Raí, para fazer uma frase, já demora meia hora. Mas eu não entendo, ele deu errado no Atlético Paranaense e foi premiado sendo contratado pelo Fluminense. Não sei se ele deu errado no Atlético. Trabalhar com aquela mala do Petralha também, não. O que tem que ver uma coisa? Só o Maurício para aguentar o Petralha, que dava xixi nele todo dia. Só tem mala naquele Atlético Paranaense, né? Eu saí de lá já. Eu torço pro Paranazinho lá, por causa do Tcheco. É estranho. Daqui a pouco é amigo do presidente de infância. Futebol é assim. Ou daqui a pouco se avalia, professor, que o Atlético Paranaense com investimento menor chegou mais longe, ou teve resultados melhores, ou descobriu jogadores melhores. Ou daqui a pouco é amizade mesmo. A delegação do Grêmio retornou do Mundial de Clubes. Tinha até um bom público no início da tarde dessa segunda-feira. Os jogadores estão de férias e amanhã sai a questão Renato, né? Se decide. Eu não acredito que vai se decidir amanhã. Se eu conheço o Renato, ele não tá com pressa. Já está decidido. Como está decidido? Está decidido. Que ele fica? Óbvio. Óbvio que ele fica. Não sei. As outras vezes foi assim também. Quer apostar? Não vou apostar nada. Não, ele vai ficar. Ele vai ficar. O Renato vai ficar porque os números estão próximos. O Renato O Grêmio pediu 800, o Grêmio ofereceu 650. Aliás, quando eu falei em 800 semana passada aqui, riram. Agora todo mundo deu. Acho que vai ser por 10, 15% que o Renato vai deixar de ficar no Grêmio, onde ele montou o grupo, onde ele já tem 2 títulos, onde ele é um semideus. Não, eu concordo com o professor. Se os números, se as cifras estão corretas, eu digo sim porque eu não sei se estão. Se a diferença é esta mesmo sobre estes números, eu acredito na permanência dele. Eu não sei se o presidente paga 650 mil por mês. Mas se já ofertou,
Se ele já ofereceu, não vai. Aí o professor tem razão, não é por 50 pila que nós vamos perder o Renato. Uns quinhentinhos. Então, vem cá, escuta, nós estamos falando do melhor técnico do Brasil, disparado hoje. Eu estou falando de trabalho, não é ele, pessoa, não vamos começar com ele e o Abel. Mas o trabalho do Renato nos últimos 2 anos é brilhante. É brilhante. Eu passei a respeitar o Renato porque ele deu prosseguimento ao trabalho do Roger. Eu ainda acho que quem revolucionou o Grêmio foi o Roger, o Roberto Rivas, o James Freitas. Mas saber manter o Rogerinho. Mas o que isso muda? Não muda nada. Eles fizeram um bom trabalho. Se o Roger tivesse à disposição, o Renato corria risco. Acho que não. Risco de quê? De ser o Roger o técnico do Grêmio. Para economizar, que o Grêmio se decepcionou um pouco com a postura do Roger. O Roger... O Grêmio se decepcionou com o fato de que os jogos começavam 1-0 pro adversário, REC. E que o Grêmio tomava a goleada da Ponte Preta e do Curitiba. O Grêmio encantou o Brasil com o Roger, a partir do Roger. Encantou e tomava um gol por jogo, no mínimo. Tinha que marcar no mínimo 2 gols. No mínimo, o Grêmio começava perdendo todos os jogos. O Grêmio do Roger, que encantou o Brasil, é o Grêmio do segundo semestre de 2015, quando ele assumiu o Grêmio, depois do pós-Filipão. No Colorado. Aí ele fez uma espécie de uma revolução ali, mexeu no time. Aí tem o 5-0, não sei o que. Aquele time encantou muito a torcida do Grêmio e quem gosta de futebol. No ano de 2016, o Grêmio mais do que o tri da Libertadores da América. Pode ser. Como é que é? O 5-0 no Grenal vai perdurar mais do que o tri da Libertadores da América. Olha, como porque é mais fácil o Inter ser tri da Libertadores da América do que enfiar 5 no Grêmio. Pode ser como corneta, mas não como importância, né? Muito mais importante um título da Libertadores que qualquer score de Grenal. O torcedor não sei. O torcedor não sei. Tá, eu topo topar outro 5-0. Já, agora. Primeiro Grenal. Não, o senhor não resistiria mais um 5-0. O quê? O senhor ia morar em Bangladesh. Com o tri da Libertadores, está me oferecendo a alternativa, é o tri da Libertadores. A Libertadores é uma obsessão do torcedor. Não, mas é uma etapa, professor. Tem que primeiro ganhar de 5-0. O presidente do Grêmio, que viaja essa semana, por isso que eu não entendi como é que tu me dissesse que ele vem quinta-feira. Se ele vai para Assunção. Não, sorteio é quarta. Sorteio é quarta noite. Tá bom, então ele volta, ele vem volta direto para cá. O presidente é guerreiro? Tá. Não, ele é o guerreiro. Não mistura. Ainda bem que passou. Então, é trabalhador, é batalhador. Eu acho assim, eu acho que era hora da Conmebol rever uma bobagem, um equívoco acontece, foi a primeira vez. Então, errar, tudo bem. Agora, repetir o erro é uma estupidez. Terminar a Libertadores a 10 dias do Mundial é uma estupidez em todos os sentidos. Esse quesito o senhor não leva em consideração. Esse quesito o senhor não estava levando em consideração para sofrimento, desgaste físico, outra discriminação com a América do Sul, que é uma competição da FIFA também, e não pôde levar o Cícero, não pôde levar o Christian. Porque tem uma norma que o Grêmio não sabia. Uma norma burra. Mas já tinha. Mas não dá para ter essas normas. A norma proteger a Europa. Mas então, que norma para proteger a Europa? Mas o que nós temos culpa se o nosso calendário é diferente do deles? Mas então... Mas é que é o seguinte, quem escolhe a data da competição... adaptar o calendário deles para jogar uma partida no fim do ano. Mas foi a Conmebol quem fez esse calendário estúpido. O que ele está dizendo é o seguinte, a decisão de jogar a Libertadores lá pro final de novembro é a decisão da Conmebol. Essa decisão, considerando as datas do Mundial da FIFA, é um equívoco da Conmebol, tá certo? Eu também acho. Por que eu... Tem que dar um tempo os caras respirarem. O Grêmio desembarcou, tem que deixar jogar os caras. Tomou uma coisinha para comemorar, aí os caras tomaram um banho, foram para o aeroporto, foram para Por que a Libertadores não pode ter... Que começa no início, começa em fevereiro a Libertadores. Por que a Libertadores não pode terminar no final de setembro? E o Grêmio ia ter... Porque a televisão não deixa. E o Grêmio ia ter... Como não deixa? Foi até o ano passado terminava mas em agora julho. são 3, 4 canais transmitindo. Agora virou uma carnificina. Até o ano passado terminava em junho. A Fox não pode passar o Brasileirão, então, aí justifica os patrocínios com a Libertadores, então, o que com acontece? a Sul-Americana. Se termina em setembro, o time campeão tem outubro e novembro, primeiro para comemorar. Segundo, para a sua torcida se organizar para tentar viajar. Imagina o pandemônio que foi para os gremistas que foram organizar uma viagem de sopetão. O Dorico Romano, aqui, ó.
no seu Twitter sobre o interesse do Cruzeiro. Ainda em viagem de retorno, recebi telefonema sobre o interesse do Cruzeiro em jogador nosso, com a informação de multa rescisória de 3 milhões. Dobrem, novamente dobrem. Uma vez mais e mais outra. E dará a próxima outra real. Se fala em 48 milhões... Alguém falou? Não pode ser. De reais, talvez. Lá, que a multa rescisória não é para cobrar. Não, mas nesse caso aqui, vale. Sabe por quê? Por quê? Agora, só se o jogador ficar de bico torto. Por quê? Porque o Cruzeiro veio aqui, seduziu o jogador, se diz até que com a interferência do procurador, que está bravo, porque perdeu na questão do Pedro Rocha. Ele queria vender o Luan, o Gilmar Veloz não conseguiu, o Machado vendeu o Pedro Rocha. Sim. Parece que ele ficou meio bico torto com a direção do Grêmio. É 2 trabalhos. E aí ofereceu o Edilson para o Cruzeiro. Ou o Cruzeiro teria interesse e ele incrementou. Só que aí vale a multa. Eles não vêm aqui com merrequinha. A multa rescisória é só para ajudar a negociar. Então, só isso. Não, mas aí fica negociável. Eu não acredito que o Edilson caia na pilha do bico torto do seu empresário, honestamente. Dizer, não é o perfil. Não é. O Edilson é líder de vestiário. Ele não precisa ganhar mais que 200 por mês. Para a bola dele, 200 está muito bom também. Ele ganha bem, ele tem um bom contrato. Talvez possa ser valorizado se negociar isso, se for o caso, se houvesse essa necessidade. Vai ampliar o contrato com o Grêmio e vai ganhar mais. E no Cruzeiro ele não vai dobrar o salário dele também. Isso é conversa. Ofereceram 450? Papo furado, duvido muito. O Cruzeiro vai oferecer 450 mil para um lateral de 30 e tantos anos. E a informação que passaram do Torico é distorcida. Que ofereceram 3 milhões de luvas. Essa era a informação. Claro. Quem é? Tu que tem boa memória. Quem é que eu disse aqui, há 3, 4 semanas atrás, que eu queria do Grêmio e que ajeitava o time do Internacional? Lembra que eu disse 2 jogadores? Edilson e Kahneman. Edilson e Jeromel. Me dá esses 2 e arrumou o time do Internacional. O resto do Internacional tem e pode jogar a primeira divisão e não vai fazer fiasco. Agora, precisam um zagueiro desse tamanho. Mas por que erram tanto, então? Tem gente, já contratou 30 já que a gente está na corneta, já que hoje nós estamos na patrulha da aldeia, zagueiros. Teve gente da aldeia que disse que o Cuesta era melhor que o Kahneman. É só perguntar para esse rapaz aí que andava dizendo isso nas rádios aí, que o Cuesta era melhor que o Kahneman. O cara se equivoca. A empresa de comunicação... mas esse aí, pelo amor de Deus, A empresa de comunicação que eu trabalhava o ano passado escolheu o Paulão como craque do campeonato gaúcho. Eu votei no Jeromel. Bom. E o Grêmio tinha perdido o título, o Internacional tinha sido campeão. Mas do campeonato, enfim, bom, ali tem uma circunstância própria, daqui a pouco, né? É um Internacional específico. E a federação escolheu o Andrigo. A do ano passado o Internacional tinha ganho, não sei o que, tal, ainda vai lá. Agora tu ter quase a temporada toda para analisar. Um tá jogando a Série A, outro tá jogando a Série B. O outro tá jogando Libertadores, o outro tá jogando a Copa do Brasil. Aí tu vai lá... comparar. Pelo amor de Deus. Pelos adversários. O professor tava falando... Mas aí é aquilo que eu falava, aí é o reverso da medalha do que tu tava falando. Não precisa desmerecer a conquista do Internacional para valorizar o Grêmio. Dá para elogiar o Cuesta sem comparar com o Jeromel. Exatamente. O Jeromel tem que jogar a Copa do Mundo. O Cuesta tem que jogar futebol para jogar no Inter. É que nem, por exemplo, tinha gremista que dizia que o Groy é melhor que o Alisson. Não era. O Alisson era melhor goleiro. Hoje... Né? Hoje tá. O Groy até pode ter botado um ponto de interrogação, mas naquela época o Alisson estava melhor. Hoje nós não sabemos porque a gente só vê o Groy jogar. A gente só vê o Groy jogar. Não vem me dizer alguém que alguém aqui acompanha os jogos do Alisson. Ninguém. Entende? Até porque não passa jogo da Roma. Apesar de que a Roma está nas oitavas da Champions. Mas aí passa. Aí vai passar. O campeonato italiano só passa... é um jogo eventual. Agora, os treinadores, o Tafarel, por obrigação, deve ter comprado um pacote de campeonato italiano internacional e deve ter um jeito de ver o Alisson tudo no jogar sistema. Todos os jogos. Entende? Sim. Por obrigação. Agora nós não. Então a gente vê o Groy numa fase maravilhosa. Olha só, Rec, o professor estava falando sobre a Libertadores. O professor estragou minha musiquinha, achei que o professor ia gostar. Estragou o Varre, Vassourinha. O professor vou botar de novo. Vou atualizar a vassourinha, a vassourada. Ele estava falando sobre a final da Libertadores e o tempo que foi muito apertado para a torcida programar viagens e até para o clube programar a sua viagem. Para comemorar. Para tudo foi apertado. E no ano que vem, professor, será ainda mais apertado. Pelo seguinte,
As finais da Libertadores, ainda o calendário... O negócio é não chegar ao tetracampeonato então da Libertadores. As finais da Libertadores. Já que tu tá achando muito difícil, tu e o professor, o negócio então o Grêmio nem brigar por isso. Vou arriscar tudo, já vou comprar o pacote para viajar agora. Faz certo. É bom comprar, só que assim, ó, as finais da Libertadores estão marcadas para os dias 7 de novembro e 28 de novembro, ser realizados em jogos de ida e volta. Há possibilidade prevista no calendário de jogo único, que seria no dia 1º de dezembro. Com o Mundial iniciando dia 13 é pior ainda. A informação que eu tinha é que havia uma tendência que a Conmebol deixasse essa história do jogo único para a Libertadores do próximo ano. Podia 2019. Deixar essa história de jogo único para a Europa, em que é fácil chegar de um país para o outro e tal. Imagina um jogo único na Venezuela. Mas não vai ter jogo único esse ano. Não. Há possibilidade no calendário. O calendário da Conmebol cita o seguinte. Não vai ter jogo único. Ó, eventual final única. Eventual final única. Sábado, dia 1º de dezembro. É que... vamos jogar nos Estados Unidos. Aí a gente já tem que comprar o pacote dos Estados Unidos para o Mundial. Pelo menos tem voo para o mundo inteiro. As pessoas não entendem que a Europa, sem a Rússia, é menor que o Brasil. É isso. A Europa, sem a Rússia, eu repito, é menor que o Brasil. Então, viajar pela Europa é viajar para Santa Catarina, Paraná, ir para São Paulo, é voar entre dois países. Sai de Portugal, tu vai à França com 60 euros, né? Exatamente. Fazendo um trajeto difícil ou longo, de Amsterdã na Holanda a Berlim, que é do outro lado da Alemanha, são 5 horas de trem, com o trem parando. Se for um trem expresso, são 3 horas de viagem. Quer dizer, é mais rápido que chegar em Torres. Realidade. 70, 80 euros, sabe, sai e volta. É não, de novo, REC, é o que nós falávamos no início, é não assumir as suas limitações. Aí Belo Horizonte se ofereceu para ser o palco da final. Muito bem, se a final for River Plate contra o Flamengo, vai movimentar a cidade, coisa. E se a final for Lanús contra Atlético Nacional da Colômbia, o que vai acontecer em Belo Horizonte? Não era jogo único. Nem vão saber o que está acontecendo. Não era jogo único, mas nós tivemos em Porto Alegre, em 2005, um jogo de 2 brasileiros decidindo e não lotou o estádio. Porque estava interditado lá. Sim, mas o jogo foi no Beira-Rio e não lotou. Não mobilizou a cidade. É verdade. E eu fiz força para encher o estádio, porque o Atlético Paranaense comprou mídia lá na empresa que eu trabalhava. Bom, então o Maurício era o cara da época que pagava esse troço? Não. Era um bom motivo. Era a Tatiana Ribeira, minha chefe. Aliás, bom... melhor, trabalhava melhor do que o Maurício. No intervalo, tu termina de contar essa história. Era minha chefe, ó. Mas jogo único, se for no Mineirão, eu apoio se o Grêmio estiver na final, que o Mineirão é casa do Grêmio. O Internacional, pode botar a musiquinha de novo para irritar o professor. Não me irrita, Reg, eu só acho ela fora de época, ela é do ano passado. Não, mas continua. Esse ano. É o mesmo procedimento, continua varrendo, professor. É que o ano passado tinha que varrer, agora os caras já estavam fora. Não, mas tem que varrer na volta, eles voltam e varrem de novo. É tipo o vento, professor. Sim, mas empurra então de volta. Tem que botar aquela do Silvio Santos, então, do não sei se vou, se porque fico, não sei se fico, se vou. Os caras fazem contratos longos, apostam com o dinheiro dos clubes. Aí, professor. Que corneta essa vassourinha, hein? E vou te dizer, para os colorados não ficarem bravos comigo, que eles ficam dizendo, tá fazendo chacota com o nosso clube. Não, esses aí tem que se livrar. E quando o Grêmio estava mandando embora artistas como Barcos, Dudu, Marcelo Moreno, eu botava aquela musiquinha, vai com Deus. Porque o Grêmio não tinha mais como pagar aqueles caras. Então é a mesma coisa. Rodolfo Riveiros, né? Olha aqui, ó. Eduardo. Por sinal. Tá indo pro Figueirense. Alguma coisa está errada. Esse Rodolfo, que jogava no Grêmio. É bom jogador. Eu achava um ótimo jogador. Eu também acho. E agora ele é reserva do Hever e do Juan. Mas o que aconteceu com o Donati no Flamengo? Melhor zagueiro da América naquele ano. Sim. Chegou e virou reserva ali. O Rodolfo teve uma lesão séria quando chegou na Turquia, no Besiktas. Sim, não. E agora ele brigou com o Viseu, agora. Ficou e o Viseu é titular. Ele brigou com o Viseu? Sim, aquela briga pública. Um gesto obsceno. Que ele levantou o agressivo. Dedo. O dedo médio. Então aí deu problema. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Esse me serve. Mas eu acho que o Internacional tem que buscar um zagueirão assim. Qualquer um dos dois. Eduardo vai pro Figueirense, Ailon foi pro América,
Jackson, goleiro, foi para o CRB. Alex Santana para o Paraná. Diego para o Paraná. E o professor ainda acha que não é Vassourinha. João Afonso para o Goiás. E Seiras, Anderson e Paulão ainda com destinos sem resolução. Rec, por favor, de novo. Eu estou só dizendo que eles já tinham sido vassourados o ano passado. Estão vassourando de novo. Mas a só isso. Porque os contratos são longos e ao final do ano eles voltam. Toda semana tem que limpar o pátio, professor. São jogadores. Cai cisco. O Anderson o Anderson é um jogador difícil de achar clube para ele, né? E clube que pague o salário dele. E toda hora vem uma conversa. Antes ia para a China, agora é Catar. Eu digo isso que é um filme muito parecido com o Kleber, né? O Lucas de Bola de Passo Fundo tá te corrigindo, diz que tu não assiste os jogos da Roma porque tu não quer. Porque passa na ESPN e na Fox. Mas eu tenho mais o que fazer. Cáutio. Tu não vês o Cáutio, rapaz? Eu vou assistir todos os jogos da Roma para ver a performance do Alisson. Só se eu for louco. Ele é bonito. Tu acha ele bonito? Eu também acho ele bonito. Se vocês querem dizer, vocês digam. Eu digo, mas tu ele disse é pra bonito. senhora, minha esposa, que tu acha ele um homem Não disse nada. O cara tem postura. Ele é bonito. É bem apessoado. Qual é o problema? Então eu vou contar uma história do Alisson, que as pessoas vão lembrar aqui. O procurador do Alisson pediu, por favor, para ele vir dar uma entrevista aqui. Para poder voltar à vitrine. Me pediu, por favor, ele era o 4º goleiro do Internacional. E logo em seguida virou titular. Adivinha se ele voltou aqui? Não voltou mais. Mas o futebol faz essas coisas, né? No mínimo que esse procurador deveria fazer... trazer um dia aqui. Não, era te pagar uma passagem de volta, classe executiva, para entrevistar ele em Roma. Isso seria uma atitude digna. Primeira classe. Isso seria uma atitude digna. Se esse empresário estiver nos assistindo, paga a entrevista aqui pro Luiz Carlos Reck lá em Roma entrevistar o Alisson. Eu iria, com todo prazer. Roma sempre é bom. Visitaria até o Papa Francisco. Ele visitaria. Vê que tu conta, o cara era o 4º goleiro em menos de um ano. Foi titular Ele logo. Se torna titular do Internacional e titular da seleção brasileira. Ele é bom goleiro. Se eu não me engano, o estúdio já era aqui em Canoas. Se eu não me engano, já era. Digamos, ele é bom goleiro, mas eu digo a rapidez. Sim, né? E isso é comparável ao que está acontecendo com o Arthur hoje. Ele surgiu bem jovem. Né? O Arthur não foi relacionado, eu não canso de repetir isso, não foi relacionado para o Campeonato Gaúcho de 2017. Olha aqui, Foram outros juniores. E a Caixa está estudando cortar o patrocínio dos clubes da Série B no Campeonato Brasileiro de 2018. Paulo Tuori acerta com o Fluminense, vai ser o novo gerente de futebol, porque baixou a pedido. Ele teve que baixar a pedido. O Fluminense pediu, por favor, para ele aceitar. Não foi um convite inusitado, foi um convite... Pago e assim, olha, bem pago. Ex-diretor financeiro diz que dívida da Arena Corinthians é 1,2 bilhão. Nossa Senhora. Não vão pagar. E aí, os que disseram que o Lula deu um estádio pro Corinthians, vão dizer o quê agora? O que vão dizer em casa? Não tem importância. Pois é. Eles dizem. Eu achava um absurdo já na época. E agora... As pessoas que disseram aquilo, eu não tenho por que defender o Lula ou quem quer que seja, mas eu fico envergonhado com esses negócios. Na época eu dizia, mas o Corinthians está endividado, como é que estão dizendo isso? Torcedor dizer isso ainda tudo bem, o problema é jornalista, que tem a obrigação de atrás da informação. De defender a sua opção política, Rec. Assim, distorcendo uns fatos de 1 bilhão e 200 milhões. Assim como eu cansei de ouvir de pessoas que a corrupção no Brasil começou com o PT. Antes do PT não tinha corrupção no Brasil. E agora acabou, né? E agora deve ter acabado. Acabou. Viu, velho? Aí, inclusive, amanhã vamos largar um aí. Não, é quinta, né? Sabe? Amanhã, o Odebrecht. Sabe? Nem sei o que é esse calendário aí. Amanhã vamos largar um já. Eu encontrei aqui, Rec, dia 3 de abril de 2014. Estiveram no Cadeira Cativa. Participaram deste programa. 2014, vem agora. Alisson, ex-goleiro do Inter. Mazarop, ex-goleiro do Grêmio. E Fabiano Brasil. Junto com o Luiz Carlos Reck. Falar em participar do programa. Grande Mazarop. Rodrigo Moledo, participante do Cadeira Cativa. Lembra? Também outro. Corre o risco de... Que tava veio esquecido. no Cadeira Cativa. Estava esquecido. Estava abandonado. Estava esquecido. Queriam botar ele de volante. Mesma coisa, o procurador me pediu uma colher. Esse veio do Itumbiara, né? Não é ele que veio do Itumbiara? Ele veio do interior do Rio, né? Agora corre o risco do Internacional contratá-lo. De novo, né, professor? Ele estava abandonado no Inter na época.
Até o Falcão chegar, ele não era nada. Mas agora corre o risco do Internacional repatriado. E aí, professor? Ele é melhor do que esses que estão aí? Fábio Alemão? Não, ele é igual. Paulão? Ele é igual. Paulo ele é igual. Inter, né? É mais uma burrice. É mais uma burrice. E aí falta dinheiro para contratar o Montoya, porque vão entulhando o jogador. Aí contrataram o Alemão com contrato até 2020. Repatriar. Mas o Inter tem E quantos falaram volantes? que custou 3 milhões. O Inter já tem. Volante o Inter tem, né? Contrataram outro, contrataram esse... Juan com R. É, Juan com R. Juan com R. Do Boa. Ah, é zagueiro? É Não, lateral direito. Ah, o lateral. É o Cláudio Vinck. Eu digo, é o alemão, é o Júnior. É, o Júnior. O Júnior é igual a ele. Pra quê? Ex-diretor financeiro, bom, já falei, ingresso para Paris Saint-Germain e Real em março pode custar mais de 14 mil euros com os cambistas. Um ingresso? Aí o professor tem razão. Eu acho que vou até terminar o programa, depois eu vou embora. Deve ser um camarote. Agora vamos para os reclames. Não, já tô. É outro mundo. 14 mil o quê? Euros. Isso. Agora, 56 mil reais. 56 mil. Olha que espetáculo. pena esse sorteio. Como o PSG foi azarado. Porque tu vê, o PSG fez um investimento, um macro investimento. Montou um Agora time. eu quero ver se esse Real tá com Mas essa o azar bola. é dos dois, hein? Porque o Real Madrid também não estava muito querendo enfrentar um adversário com essa bala agora, né? Se o Real perder... o Real já ganhou 12 Champions. Não é o problema. É. Agora, o PSG Mas tá bem em crise, fez né? a maior compra da história do futebol mundial. Ele mudou os patamares dos valores do futebol. Pagando a multa. Pagando a multa do Neymar, que era um valor impensável. É o jogo certo na hora errada. Que ele cria uma crise para ambos na derrota, né? O PSG entra em crise porque gastou muito e morreu cedo. E o Real Madrid entra em crise porque está mal na sua liga e está jogando todas as fichas na Champions League. Primeiro duelo entre Real e Paris Saint-Germain, 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu. Volta 6 de março, no Parc de France. Apesar que o Real está mal se não ganhar o Clássico, né? Sim, se ele ganhar o Clássico de domingo que vem, ele reverte tudo. A distância encurta bastante. Alexandre, Marinho é um bom reforço? Marinho é um bom reforço. Não sei se é um reforço suficiente para resolver tudo que o Grêmio precisa para o setor. Né? Jonathan Alves é um bom reforço? Olha, eu acho assim, o jogador me parece que sim, pelo que a gente viu dele, parece sim. que tem uma pedra de sal também? Mas, pois então, hoje de manhã eu estava discutando na Rádio Grenal. Se tiver pedra de sal na garganta... E eu escutei esta informação... Eu sou apaixonado por esse jogador, professor. Ele e o Caicedo já tinham que estar aí. Jogador com pedra de sal a gente já tem alguns, né? Então acho que a nossa cota, nossa reserva social para pedras de sal já está bem atendida. Eu acho que a gente não está precisando. Acho que Henrique já Dourado, está com uma refinaria já. Henrique Dourado, eu acho que resolveria uma boa parte dos problemas ofensivos do Grêmio. Sinceramente, eu não vejo nenhuma urgência de Marinho no Grêmio. O que o Marinho é melhor? O que o Grêmio tinha na reserva quando o Real Madrid não tinha ninguém? Tinha o Fernandinho, tinha o Everton. O Marinho vai ser melhor que esse. E o Jael, Cruel. Não. Bem melhor que o Fernandinho. Eu acho o Marinho bem melhor jogador. Eu acho mais rápido. E mais efetivo também. E ele recompõe? Vai custar melhor. O mesmo ou menos? E ele recompõe? Mas olha só, eu acho que também a régua para uma decisão dessa não pode ser custar menos ou mais. Eu acho que, inclusive, o Marinho... né? O Marinho pode custar menos, inclusive, porque o Fernandinho tem um salário bem alto. Né? A minha dúvida é, o critério no Grêmio sempre foi, eu digo nesse modelo que o Grêmio joga, que o segundo atacante, vamos chamá-lo assim, ele tem que ser o Pedro Rocha. Qual é a grande virtude do Pedro Rocha? Ele recompunha. Sim, uma movimentação com amplitude maior de campo, né? Ocupa uma faixa maior no campo e faz mais tarefas. E ajuda o lateral. E ajuda o lateral. Mas acho que esse jogador... O Marinho tem esse perfil? Mas eu tô pensando depois que eu vi o jogo do Grêmio e Real Madrid, esse negócio de ajuda lateral até me irrita. Eu tô pensando também no seguinte, ó. Por quê? O que adiantou ele recompor? Isso, exatamente. E isso não pode ser a coisa mais importante. Imagina isso é parte do pacote, mas não pode ser. A principal tarefa do atacante é ou ele fazer assistência ou ele fazer o gol, né? Se o Grêmio conseguiu ele produzir ofensivamente. Na década de 70, quando o Internacional tinha aquele cano de time, o Internacional foi lá e ganhou de todo mundo e tal. Não tinha assistente perdeu a final da Libertadores. Não tinha assistente lateral. Mas eu estou dizendo em nível nacional... Um pouquinho, o Internacional com aquele cano de time,
tomou uma ciranda na Libertadores de 76, 77. Tomou 5-4 do Cruzeiro, que foi um jogo histórico. E perdeu para a Portuguesa de Acarigua. E perdeu, exatamente. Mas estou dizendo, em nível nacional, o Internacional era um cano de time. Sim. O Grêmio, na década de 90, quando foi um cano de time, encarou até o Ajax com 10 homens. Sim. Então a distância aumentou. O que nós temos que recuperar é o nosso poder de fogo. Que a recomposição, é tática, não sei o quê. Se puder qualificar mais, aí eu vou ao encontro do que diz o Alexandre. O nosso poder de fogo é dinheiro. O 300 milhões por ano? O Arthur surgiu e a primeira coisa que se diz, quanto vale? Quanto vale? É que agora nós estamos avaliando. Vale. Esse é o problema. A cabeça está feita já no nascedor. Quanto vale? O Luan, esse procurador do Luan, deixou o cara fora do ar quanto tempo com esse negócio de vamos fazer uma estratégia para ficar com o passe? É um pensamento meio... Mas o Grêmio botou no orçamento desse ano, vendeu o Luan. Não, vender o jogador. E dizia claramente que seja assim. Não, mas botou o valor 60 milhões. Por quem que o Grêmio ia arrumar 60 milhões? Pro ano que vem são 62. É curioso isso. Eu acho que tu tens razão, mas isso ao longo da vida acabou mudando. Porque hoje o Arthur é um jogador com mais liquidez de venda, digamos assim, do que o Luan. Sim. Pela idade, pela bola que jogou. Claro, foi um jogador que subiu muito rápido. Quando se fez aquele orçamento, ninguém achava que o Arthur valesse mesmo o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha foi bem vendido também. Tanto que o senhor tem razão, que não vendendo o Luan hoje, vendeu no dia seguinte o Pedro Rocha. Às pressas, porque tinha que fechar o orçamento. E vendeu bem, né? O Wallace eu acho que vendeu mal, mas o Pedro Rocha vendeu bem. Mas o Grêmio fez bem aquele dinheiro. O Grêmio renovou com o Kahneman até 2020. O Grêmio ampliou o contrato do Arthur. O Grêmio acertou com o Jeromel. O Grêmio renovou com o Luan e ampliou com o Juan. Pagou os atrasados. Tudo com o dinheiro do Pedro Rocha. Comprou o Michel, tudo com o dinheiro do Pedro Rocha. Tu não viu a declaração do Arthur? Eu vou sair do Grêmio pela porta da frente. Já está se despedindo. Ele já está saindo. E seria do Internacional a mesma coisa. Sim, o Inter deu, graças a Deus, quando deu Oscar por aquele caminhão de dinheiro. Claro, exatamente. Esse é o problema. É pobreza. Já voltamos. Horas, 8 minutos, temporada para o Internacional começa no dia 2 de janeiro, já está pertinho de reiniciar, para o Grêmio apenas no dia 18. E o Grêmio está tentando transferir o primeiro jogo do dia 7 de fevereiro, vai tentar ainda esta semana, porque o Grêmio recém agora há pouco desembarcou, 13h. Não quer jogar a primeira contra o Independiente no dia 7, o segundo jogo é no dia 21. Então o Grêmio está tentando retardar ao máximo o início de competições mais acirradas. O Gauchão, o Grêmio já vai com o banguzinho, né? Com o time misto, e o Noveleto já ampliou mais 10 vagas, então eram 32 jogadores, agora são 42, não tem problema nenhum, vai jogar todo mundo. Mas essa ampliação de vagas vale até a sexta rodada. Como o Clássico Grenal é válido pela sexta rodada e será disputado ao término da fase de grupos, será o último jogo do Gauchão, então pro Grêmio vale até a quinta rodada. Por que acontece isso? Porque os clubes se descaracterizavam demais. E havia uma distância para os clubes do interior, que no ano passado não foi fácil, hein? Grêmio Internacional comeram uma cuíca no Gauchão. O senhor fala mal do Gauchão? Eu não disse que não é difícil, eu só disse que não tem valor. Sabe que até um torcedor do Grêmio me disse outro dia? Disse aqui, foi o Adalberto Aquino que disse, esse é o campeonato mais difícil do mundo, esse Gauchão, que o Grêmio não ganha há 8 anos. Não, o brasileiro Grêmio não ganha mais tempo também, né? Mas o Gauchão é o seguinte, o Noveleto nos deu mais 10 inscrições. Sim, mas como é generoso. Mas é generoso demais, né? É muita generosidade. Mas eu acho que isso aí a federação não tem mais que se preocupar se vai descaracterizar ou não. Como é que vai exigir que o time bote o titular? A preocupação é do próprio clube de não fazer feio. O Internacional ano passado foi obrigado a botar os titulares. Estava em 7º. Sim, o cara faz o clube jogar 11 partidas na primeira fase. Aí tem a fase de mata-mata mais 5, 6. Consome 17, 18 datas do início da temporada e ele acha que o time tem que jogar. Paga bem, hein?
proporcionalmente paga mais que a Libertadores. Não paga mal, mas o 14 milhões em 3 meses. No conjunto da obra, esse barato sai caro depois. Porque depois os jogadores estão tudo arrebentado e o futebol gaúcho não ganha o Campeonato Brasileiro desde 96. Vai jogar com o banguzinho, vai mostrar os jovens, nós vamos ver o Guilherme jogar, nós vamos ver o Lima jogar, o Jonathan jogar, sim, esse Jean-Pierre jogar. Não, legal, tudo bem. Mas aí não pode vir com essa história de que a televisão paga um dinheiro, tem que botar os titulares. Para lá, com esse calendário não dá, né? Mas todas as federações fizeram isso a partir da medida tomada aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque estavam acabando com os estaduais e os presidentes de federações lutam com Cartolagem unida jamais será vencida. Eu sou radicalmente contra esse calendário, com esse monte de data para esse campeonato regional. 4 ou 6 datas para os grandes, na minha opinião, estava mais do que bom. E estamos conversando. Não sou eu que estou falando aí. Os times do interior que fiquem o ano inteiro jogando e vendo quem é que tem mais força no interior do estado. Uma boa, assim, né? Porque não tem mais sentido, né? Olha o calendário do futebol argentino, como é que é. Por que eles ganham mais Libertadores do que nós? Porque eles chegam muito mais folgados no calendário do que nós na Libertadores. Esse ano que passou foi uma zona, o calendário argentino, era greve, era... Sim, claro, mas daí são outros fatores. Mas aí é zona, né? Por outros motivos. Por outros motivos. Já voltamos. Minha solidariedade à família Assis Moreira, porque a gente critica, a gente às vezes ironiza, às vezes a gente dá pau no Assis, mas eu sou muito amigo da esposa do Assis, a Carla, e sou amigo do Assis também. Uma vez o Assis se ligou e disse, tu só me dá pau, mas eu gosto de ti e tal. E o Assis é uma figura agradabilíssima, só que é muito rápido nos negócios. E infelizmente teve um infarto, dou a parte ruim, agora dou a parte boa, reagiu bem. Eu sei que a torcida do Grêmio pode ter um quesinho com o Assis e um quesinho com o Ronaldinho, mas enquanto eles estiverem em campo, o Ronaldinho deu espetáculo com a camisa do Grêmio e até hoje se diz o Ronaldinho do Grêmio. E até hoje ele diz, sou gremista. E o primeiro título da Copa do Brasil invicto, o malabarista dentro de campo chamava-se Assis. Traiu o Grêmio, fugiu para Turim, até fui visitar lá no Torino, ver se achava o Assis, não quis me dar entrevista, na época lá na Copa de 90, perto da Copa de 90, e o Ronaldinho também foi esperto quando saiu do Grêmio. Agora, quando tem um dirigente inescrupuloso e tal, não estou dizendo que foi o caso, mas estou dizendo que quando tem e quando sacaneiam os boleiros, também vale o reverso da medalha. Mas eu só quis falar isso pela solidariedade à família Assis Moreira. Deixa eu aproveitar. O Assis é muito jovem, muito talentoso para estar sofrendo numa cama hospitalar com 46 anos. Deixa eu aproveitar e contar um episódio, Rec. Quando tu mencionaste que o Assis, que era um grande jogador... Baita jogador. E ele foge do Grêmio e ainda recém saindo dos juniores, né? E vai levado por um empresário e aparece lá no Torino da Itália. E eu fui lá, não deixaram eu entrar. E aí não te deixaram... Assis, não, aqui nem sei que é Assis. Enfim, no fim o Grêmio conseguiu trazê-lo e fez um belíssimo contrato para ele, né? Inclusive deu uma casa... Bárbaro. Né? História trágica da casa. Deu uma casa como luvas para o menino voltar. E o pai deles, que era uma pessoa muito humilde, Seu João. Ele era flanelinha no Olímpico, né? Ele, ao assinar o contrato, ele disse daquela simploriedade, ele disse, não, mas o bom mesmo é o gurizinho. E apontou para o Ronaldinho. O bom é aquele que cuida dos carros aí. O bom é o gurizinho, é o menorzinho. São histórias do futebol. E conhecia o filho que tinha, né? Que já era um fenômeno. Já voltamos. Você já conhece o grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado, ligue 30 19 9842 ou WhatsApp 996626626. Fale com o Correia, grupocard.com/franquia. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes.
Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Portovans, veículos multimarcas, a diesel, com injeção eletrônica, principalmente ano 2005, Euro 3, Euro 5, sistema Common Rail. Recuperamos e recodificamos seu injetor eletrônico, Bosch, Denso, Siemens e Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão, Portovans, Avenida Maranhão, 888, telefone 3371-3842, agende. A boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 30950101. Poa, climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre. Rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Uma loja recentemente inaugurada em Caxias, outra loja recentemente inaugurada em São Paulo. A Pede Apoio não para de crescer, porque faz um trabalho absolutamente indispensável e sério. Só produtos de altíssima qualidade. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Frigigold lhe dá 2 anos de garantia. E se você acha que tudo isso que você vai ver não é crível, que você precisa de uma demonstração ao vivo, a Frigigold vai até sua casa. Mas veja bem, tudo que você pode fazer na sua Frigigold, além de ganhar um caminhão de saúde. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, vá ligando, a sua ligação fica aí, registrada, e amanhã mesmo você já recebe a visita. Hoje você faz a ligação, deixa lá, o pessoal já retorna e amanhã mesmo a panela Frigigold, a frigideira Frigigold já estará aí na sua casa. O futuro do Grêmio, Alexandre Maia. O futuro do Grêmio, eu acho que é um 2018 de boas perspectivas, assim. Eu vejo assim, dessa forma, porque eu acho que o Grêmio tem condições de, a partir dessa boa base de time que terminou de forma extraordinária a temporada de 2017, é bom que se diga, né? O balanço do 2017 do Grêmio é um balanço espetacular, né? De uma conquista de Libertadores e fora uma conquista de Libertadores de um campeonato brasileiro que o Grêmio ficou a 1 ponto do vice-líder, tendo jogado, sei lá, 10, 12 partidos com o time reserva, de uma Copa do Brasil que o Grêmio foi à semifinal e perdeu a vaga na final para os pênaltis, se chega na final ganharia facilmente desse time do Flamengo, né? E, bom, agora o ano que vem já tem uma disputa de título já em fevereiro, que nós estávamos falando aqui, a questão do calendário, que é a Recopa, onde eu acho que o Grêmio é favorito também, a menos que não consiga manter essa base de time, que eu acho que vai conseguir. Né? Partindo da ideia de que o Grêmio tem já uma espinha dorsal bem formada e de que há no Grêmio uma opinião quase que unânime de que o treinador deva ficar e de que parece que é possível que o treinador fique,
Eu acho que a expectativa é boa, salvo a necessidade já disse de... que está tudo resolvido. Não, tem que reforçar vários setores também, porque em alguns setores o Grêmio tem problema de reposição quando não tem os titulares. Exemplo, a zaga. O Grêmio precisa de um zagueiro reserva melhor. O ataque, bom, o titular o centroavante titular está indo embora. Então tu precisa dele e já precisava de um bom reserva, pelo menos. Né? Ou de um bom atacante reserva. Eu acho o Everton um bom jogador, já disse isso aqui várias vezes. Pois é, mas o Jael não é esse jogador também, né? Ainda que fique, né? Professor, o futuro do Inter. E encerra o programa. O futuro do Inter é contratar um grande zagueiro. Eu acho que começa por aí a montagem do time do Um dia vão lhe ouvir, né? Hã? Um dia vão lhe ouvir, né? A gente tenta. Mas veio o Cuesta no passado. Nesse ano, Falta só um grande zagueiro. Mas eu acho que o Klaus pode ser esse complemento. Hã? Não, o Klaus pode ser um bom reserva. Faz gol de cabeça, professor. Rec é o Internacional, não é o Veranópolis. Quer dizer que vem do interior, o cara não evolui? Não, eu quero dizer que ele não vai ser titular. Um abraço, multicampeão, é. E o Inter tem que contratar um lateral direito também. Um zagueiro? Amanhã, 1h da tarde, tem mais.